na aula de hoje nós vamos falar sobre o sistema Advanced Photo System ou APS-C. O sensor APS-C ele é um sensor baseado nos filmes clássicos antigos, né, os rolos de filme das câmeras analógicas, que media aí em torno de 23 por 15 milímetros de tamanho. Então ele é um sensor menor, que tem um custo de produção também menor, tá? E normalmente ele equipa aí as câmeras fotográficas de entrada, como por exemplo a T7, que já nos acompanha aqui no nosso curso desde a primeira aula, né? Então ele é um sensor que é feito realmente para tornar o equipamento mais barato, né, mais acessível, principalmente aí para quem está iniciando, para quem é um entusiasta na fotografia, entendeu? É um sensor tão competente quanto o sensor full frame que a gente vai ver na próxima aula, tá? Mas é um sensor que tem aí algumas limitações, tá bom? Como por exemplo, a questão de luminosidade. Então é um sensor que por ser menor, ele não vai ter a mesma captação de luz que o sensor full frame, tá? Então ele tem a capacidade de receber menos luz e isso acaba de certa forma influenciando na performance do equipamento quando você está em um ambiente mal iluminado, né? Por exemplo, fotografia noturna, foto de evento que de repente a iluminação ali não é tão legal, né? Então é uma máquina que vai sofrer muito aí para entregar um resultado interessante para quem busca um equipamento de performance, de alta performance para trabalhar em baixa luz, tá? E um outro fator muito importante aqui no sensor APS-C, principalmente que quando você está trabalhando com objetivas, é o seguinte: por ele ser um sensor menor, né, quando você, aqui a gente está utilizando a 1855, que é a lente do kit, que vem aqui junto com a T7, normalmente a maioria das câmeras de entrada da Canon e também de todos os fabricantes. Uma objetiva muito versátil, né, que você consegue desde os 18mm, a distância focal 18mm, até os 55mm, né, que é bem legal, né? Porém aqui, quando a gente está trabalhando com o sensor APS-C, quando você está aqui em 18mm, você precisa multiplicar esse 18mm por 1.6, que é o fator de corte aqui da Canon. Porque assim, normalmente as lentes, as objetivas, elas são desenhadas para poder iluminar o sensor full frame por completo, né? Então, elas também servem aqui nas câmeras APS-C, porém, quando você acopla aqui essa lente na câmera, a própria câmera já consegue identificar e já consegue reduzir ali o campo de abrangência dessa lente, dessa objetiva, né? Então, por consequência, existe esse fator de corte, né? Para Nikon, para Sony, Fuji, existe outro fator de corte que aí você precisa se atentar para cada fabricante, tá? Então aqui quando a gente coloca em 18mm, na verdade a gente está trabalhando aqui com 28mm, 28.8mm, né? Que já deixa de ser praticamente aí um grande angular, né? Se você quer por exemplo, você vai fazer uma fotografia de interiores, você precisa captar muita informação ali daquele local. De repente no sensor APS-C, com 18mm vai ficar um pouco difícil você conseguir aí captar todo o local, né? Então você precisaria ter um range menor, né? Uma distância focal menor, como por exemplo aí uma 16mm, por exemplo, para você conseguir pegar mais informação do ambiente, tá? Então, nesse tipo de situação, o sensor APS-C ele já oferece esse tipo de restrição, né? Mas isso não qualifica o sensor como um sistema ruim, né? Você só precisa se adaptar nesse sistema, né? E buscar aí alternativas que possam te atender. Para a maioria das situações que essa câmera foi desenhada, atende super bem esse range aqui dos 18 a 55, por exemplo, né? Agora, uma questão que precisa ficar muito clara para vocês aí, que a maioria das pessoas recomendam, né, como segunda lente, porque a primeira lente aqui é a 1855 e normalmente o pessoal sempre recomenda aí a 50mm como segunda lente, por N motivos. O primeiro motivo é por ser uma lente de baixo custo, um custo mais acessível, né? E realmente é um custo bem mais acessível, você já consegue ter aí um trabalho melhor aí de fotografia, que a gente também vai ver mais nas nossas aulas práticas, principalmente a questão de profundidade de campo ser menor, enfim. Porém, 50mm no sensor APS-C ele vai dar aproximadamente 80, 85mm,
né? Agora precisa fazer a conta que de cabeça eu não me recordo. E isso, quando você coloca umas 50 milímetros aqui no sensor APS-C, você fica com um espaço de trabalho muito reduzido. Você vai sair de um campo de visão mais ou menos desse tamanho, isso aqui é proporcional, tá, gente? E você vai vir para esse campo de visão aqui. Quer fazer um experimento? Se você já tem que seja a T7 ou SL2 ou T5i, enfim, qualquer câmera com sensor APS-C, né, ou cropado, que é a mesma coisa. Coloca aqui, ó, por exemplo, em 35 milímetros, que vai ser mais ou menos equivalente aí a 50 milímetros no sensor full frame. Olha aqui pelo viewfinder ou pelo live view, pelo que você preferir, e olha para você ver aqui como é que vai se comportar. A distância aqui de 50 milímetros aqui se fosse no sensor full frame, beleza? Agora você vai fazer o seguinte exercício. Coloca aqui mais ou menos aqui em 50 milímetros, né? Que vai ser a distância focal 50 milímetros da lente que você vai comprar, lente fixa, né? Isso se você for seguir a recomendação do que a maioria do pessoal faz, né? Fala para fazer. Que inclusive, pessoal, essa aqui é a 50 milímetros, ó. Essa aqui é a boa e velha 50 milímetros, ó. Essa aqui é a 50 milímetros f1.4, mas também tem aí a 50 milímetros aí 1.8 que é tão boa quanto, né? Então assim, faz esse experimento, né? Coloca a tua 1855 aqui em mais ou menos 50 milímetros, né? E tenta fazer uma foto aí de corpo inteiro na sala da tua casa ou em algum local um pouco mais restrito aí de espaço. E aí você vai ter essa experiência, talvez antes de adquirir aqui a 50 milímetros, tá? Inclusive, fazendo esse adendo aqui, uma recomendação que eu faço para todos vocês aí, é que antes de comprar qualquer equipamento, pessoal, primeiro tentem experimentar, né? Primeiro tentem ter a experiência de fazer uso daquele equipamento, porque de repente o que é bom para um não é bom para o outro, tá? E especialmente lente, tem que olhar muito com isso. Porém, se você quiser, eu recomendo muito que esse aqui é uma excelente lente para retrato. Tem pouca distorção, que a gente vai ver também um pouco mais para frente nos cursos, né? Porém, tem essa dificuldade que quando você coloca no APS-C, ele vai ficar mais ou menos 85 milímetros mais ou menos, que já é um ângulo muito fechado. E você, dependendo da foto que você vai querer fazer, você precisa de muito espaço para conseguir enquadrar bem aí as pessoas, tá? Bom, uma outra lente que eu recomendo para todo mundo adquirir é a 35mm, né? Tem 35mm aí baratas no mercado. Óbvio que para Canon ela vai ser muito mais cara que uma 50mm, né? Porém, no sensor APS-C você vai ter mais ou menos o mesmo campo de visão que você teria com uma 50mm no sensor full frame, beleza? Porém, tudo isso, pessoal, é só uma questão de adaptação, uma questão de gosto, de estética, né? Experimentem muito, usem muito a 1855, é uma lente muito versátil, muito boa para quem está estudando, para quem está querendo se aprofundar nos estudos aqui de fotografia, beleza? É claro que não é a melhor lente para você ter o melhor trabalho possível, né? Vai fazer um casamento aí de 15 mil reais, você não vai chegar com uma 1855 para fazer um casamento de 15 mil reais, você vai chegar aí com uma lente um pouco mais, que vai te entregar um pouco mais de qualidade, beleza? Mas equipamento não define fotógrafo, pessoal. Equipamento é somente um facilitador, né? E aí você precisa adequar o equipamento de acordo com a sua realidade, de acordo com o mercado que você está atuando, beleza? Então nesse vídeo de hoje aqui que eu queria trazer, nessa aula de hoje, do sistema APS-C, era isso, né? Espero que tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre essa questão do sistema APS-C. Na próxima aula a gente vai ver sobre o sistema full frame, tá bom? Então obrigado por assistir até aqui, um beijo e vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.